O que é a roda do ano? Como que eu faço para celebrar? O que é Samhain? Olá, bruxos e bruxas neurodivergentes ou não, tudo bom? E interessados no assunto, né? Porque às vezes a pessoa também não é bruxo, mas se interessa pelo assunto. Bom, vamos lá. Pra quem não me conhece, o meu nome é Thales e eu sou bruxo, eu sou também autista e tenho a AHSD, então eu sou uma pessoa neurodivergente. Eu resolvi fazer esse canal pra falar um pouquinho sobre bruxaria, que é um dos meus hiperfocos, e principalmente, né, trazer um pouco da minha visão da bruxaria, até pela questão de eu ser uma pessoa neurodivergente. Então tem algumas coisas que vocês vão perceber que na minha prática acaba sendo influenciada pela minha neurodivergência. Então, por eu ser assim, algumas coisas acabam sendo um pouquinho diferentes do que seria pra maioria das pessoas ou do que a gente costuma dizer. Certo? Então, bora lá. Tema do vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre Samhain. Samhain é uma das datas do nosso calendário bruxesco, digamos assim, que é a roda do ano. A roda do ano nada mais é do que o nosso calendário de festividades que a gente tem durante o ano. Então, são festividades que estão de acordo com o movimento da natureza durante o ano. Porque se a gente for ver, tudo na natureza é um ciclo. Tudo. Então, a gente tem as estações do ano, né, que é um ciclo. A gente tem o dia e a noite, né? A gente tem as fases da lua. Tudo acaba sendo uma coisa muito cíclica, né? Uma coisa muito nesse sentido. E a roda do ano nada mais é do que uma forma de você entrar em sintonia com a energia que está acontecendo ali no mundo, né, na natureza, você estar de acordo com essa sintonia, você está em sintonia com essa energia. Então, você celebrar a roda do ano nada mais é do que você se alinhar com a energia que está acontecendo nesse momento no mundo, na natureza. Isso é muito bacana também, eu acho que, sei lá, filosoficamente falando, da gente entrar em sintonia também com esses ciclos que nós mesmos vivemos. Que a gente, principalmente hoje em dia, a gente tem muito aquela questão de querer ser sempre super produtivo o tempo todo, e não é assim. A gente também tem as nossas fases, a gente também tem os nossos ciclos, e a gente tem que saber respeitar isso em nós, eu acho. Bom, vamos lá. Eu não vou explicar nesse vídeo aqui, muito a fundo, o que é o Sabá de Samhain, né, o que ele significa, quais são os simbolismos, ou da roda do ano em geral, né, o que seria exatamente a fundo cada uma das festividades e tudo mais. Posso fazer vídeo sobre isso se vocês quiserem, eu acho muito legal e posso fazer, mas o que eu queria falar aqui hoje, o que eu queria trazer aqui hoje era uma coisa que eu vejo, na verdade, muito poucas pessoas falando sobre, trazendo, que é mostrando, ok, como é que você celebra esse sabá? Então eu vou mostrar como é que foi a nossa celebração aqui de Samhain. Ah, Thales, mas pra quê? Porque agora já passou, então não posso fazer. Mais ou menos, né? Porque assim, a gente está falando de uma festividade que acontece, né, durante um período de tempo, né? Então, no caso, a gente tem ali a data exata assim, do Samhain aqui no hemisfério sul, né, que seria dia 30 de abril ou 1º de maio, né? Ali fica, né, nesse meio termo. Então, a gente tem essa data, mas não quer dizer que é só essa data e que fora disso é impossível, você não pode celebrar porque daí vai estar errado. No sabá, né, no caso, esses períodos da roda do ano é um período de tempo, não é um único dia. Tem aquele dia da energia estar mais forte, mas não quer dizer que se você celebrar um pouco antes, um pouco depois, você vai estar totalmente errado. E se você, não posso essa semana, só na outra, tá tudo certo, tá? O que importa é você entrar nessa sintonia com a natureza. Eu já vi muitas pessoas falando assim, tipo, dicas do que você pode fazer e tal, e eu acho isso muito legal, muito válido, claro, mas eu queria trazer um pouco de, ok, então como é que foi o nosso? O que a gente faz? Porque às vezes eu sinto falta de ver outras pessoas, né, vivendo a prática delas, como que é pra elas. Não que eu acho que tem que ser igual, até porque, como eu disse, é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito... Crença pra mim é uma coisa muito individual, mas eu gosto às vezes de ter outras inspirações, de ter outras ideias, de ver alguma coisa que, olha só, isso aqui é interessante, achei legal. Ou, nossa, isso aqui não faz o menor sentido pra mim, mas aquele outro negócio achei bacana. Então, eu gosto de ver. Bom, a primeira coisa que a gente fez pra celebrar, né, que no caso eu fiz, foi uma defumação na casa toda. A defumação, ela serve muito pra afastar
sabe, coisas ruins para fazer uma limpeza assim mais pesada na energia. Então eu gosto muito de fazer isso. Qual que é o problema? Pra mim, eu tenho muito na minha cabeça que a defumação, ela não funciona, nenhum tipo de limpeza energética, nada assim funciona se o ambiente está sujo. Então primeiro tem que limpar físico, sabe? Limpar mesmo a casa, e aí cansa. Então primeira coisa foi limpar a casa, depois fazer, no caso, a defumação. Todo mês, na verdade, eu faço uma defumação no final do mês. Então dia 30 ali, dia 30 do mês, eu faço uma defumação na casa toda, com casca de alho e casca de cebola, que tem propriedades incríveis, tanto de afastar energia negativa, quanto curar e, né, o que precisar ser curado nesse ambiente, e a abertura de caminhos, né? Ele também traz muito essa questão da abertura de caminhos. Então, eu fiz uma defumação, como eu sempre faço, com alho e cebola, casca de alho e cebola, mas além de fazer com casca de alho e cebola, eu usei também um pouquinho de café, pó de café, principalmente porque ele também tem propriedades, né, de limpeza e de abertura de caminhos, mas também porque o pó de café, principalmente como eu moro no sul, né, eu moro no Rio Grande do Sul, aqui é um lugar muito úmido. Então, muitas vezes é difícil as coisas pegar fogo. Então eu gosto de usar também o pó de café também por isso, porque ele ajuda a pegar fogo mais fácil ali a defumação. E por último eu botei também um pouquinho de canela, porque a canela ela tem propriedades também maravilhosas, tanto para atrair coisas boas principalmente. Então eu acho muito legal da gente botar assim um pouquinho de canela, e também porque, segundo a minha senhora, né, a minha esposa, a canela, ela é o fermento da bruxaria. Então, qualquer coisa, se você botar um pouquinho de canela ali, a canela meio que aumenta, que faz aquilo crescer. Eu acho isso muito legal também. Fiz essa defumação na casa toda. Eu cuido muito, principalmente, as entradas, né? Então, portas, janelas, espelhos também. Os cantos da casa também é uma coisa que eu cuido bastante. Mas na casa inteira. Basicamente, você só pega ali o seu recipiente e vai passando, assim, aquela fumaça em todos os ambientes. Que recipiente? Pode ser qualquer tipo de recipiente que aguente o calor, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer também com caldeirão. Só que esse caldeirão aqui, ele é meio grande. Então, não precisa de tudo isso, sabe? Pra fazer essa fumacinha ali que eu preciso para passar na casa toda, ele não precisa ser tão grande, porque eu não preciso de tanta casca de alho, tanta casca de cebola assim. Então, E ele é meio pesado, sabe? De ficar segurando assim, dói meu bracinho. Então, eu prefiro fazer com alguma outra coisa. O que eu fiz dessa vez? Eu fiz com concha. Gente, eu amo usar concha. Tudo bem, sou um tritão, né? Tem esse pequeno detalhe. Então, eu gosto muito de trabalhar com elementos do oceano, né? Pra mim faz muito sentido, eu me conecto muito mais com a energia, né? Se a gente for pensar em energias de natureza, eu me conecto muito mais com o oceano do que com o campo, do que com a floresta. Acho lindo, maravilhoso. Matei mosquito, né? Não sei, não consigo me conectar tanto. Agora, com o oceano, pra mim, eu me sinto em casa. Então, eu gosto de usar elementos do oceano. Concha, pra mim, é maravilhoso pra isso. Por exemplo, eu gosto muito de usar concha também pra botar vela, sabe? Tipo, botar... Aqui tinha uma vela antes, né? Então, uma vela queimando aqui, eu gosto de botar a vela pra queimar. Nele. Tem gente que gosta de usar esses assim, né, que tem esse formato, para botar, por exemplo, oferendas, né, se você é do tipo que curte, né, que faz oferendas, enfim, coisas assim. E aqui eu usei, até eu não joguei fora ainda todas as cinzinhas ali, o que sobrou, mas o que eu usei foi esse aqui, né, e ele é muito legal, porque ele tem um formato também muito bom, sabe, que você pode segurar assim, né, mesmo, não vai esquentar a tua mão, porque, de novo, a concha é uma coisa muito resistente, muito forte. Dá pra segurar assim no cantinho também. Então é muito legal. Ele já tem um formato bacana e é uma coisa natural também, né? Então eu gosto muito de usar concha também na minha prática para várias coisas. Depois da defumação, basicamente, uma coisa que a gente faz em todos os sabás, eu acredito, é comer. Uma coisa que a gente faz em todos os sabás é comer. Então, geralmente, a gente nem tem assim um altar exatamente... tipo, só para altar. O nosso altar é a mesa. A gente arruma ali a nossa mesa de refeições,
né? E daí bota, tipo, geralmente um prato assim na frente do outro, nós dois assim, de frente um pro outro, e no nosso lado, assim, as coisas de altar. E daí a gente come e depois a gente faz alguma prática, alguma coisa que tem relação com esse sabá. Então, na própria refeição, a gente costuma fazer alguma coisa que, tipo de alimento, coisa assim, que tenha relação com o sabá, com o período, né? Que tenha alguma simbologia ou algo assim. Ou a gente faz o que tem. No caso, ontem a gente fez macarrão. Macarrão é sempre bom, é sempre bem-vindo. Combina, eu acho que com essa vibe meio de outono, inverno, então fluiu. E uma coisa que eu já vi muitas bruxas falando, e que é uma prática que pode fazer super sentido pra você, é você, como Samhain, é uma celebração também muito em honra aos ancestrais, sabe? Então é um momento que o véu entre os mundos está mais fino, então essa comunicação com outros mundos é mais fluida, né? Mais possível. E é isso. Uma abelha. Eu falei, eu sou muito mais do oceano. Como essa comunicação está muito mais fluida, né? É um momento de honra aos ancestrais. Então, uma coisa que eu já vi muitas bruxas dizendo que fazem, que é legal, é você deixar assim um lugar na mesa, né, vago, assim, botar bonitinho, pra ser o lugar, tipo, pros ancestrais, para eles se sentirem bem-vindos ali com você, sentirem que podem estar ali contigo e tal. E aí, você fazer essa refeição em silêncio, né, em honra aos ancestrais. É uma coisa que pode fazer sentido pra você, sai abelha. Uma coisa que pode super fazer sentido pra você, mas que pra mim, tipo, não consigo. E aí, isso é uma coisa que tem muita relação também com tanto o autismo quanto altas habilidades de superdotação. Eu não consigo fazer uma coisa se aquela coisa não faz sentido pra mim. Porque eu pensei assim, tá, é celebração, honra aos ancestrais. Ancestrais são, tipo, nossos antepassados, né? Nossa família. Ok, a minha família não vai querer silêncio, a minha família vai querer fofoca. Então, se a gente ficar aqui sentado comendo silêncio, eles vão ficar irritados. Eles não vão gostar. Eles vão gostar, o que eles vão querer? Então vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos fofocar. Então ficamos ali nós dois sentados conversando, fofocando. E daí se tivesse alguém ali em volta ouvindo, beleza, iam estar mais felizes assim. Então, pessoal, desculpa fazer vocês esperarem todo esse tempo. Quer dizer, pra vocês não passou nada, né? Porque vocês só estão vendo a continuação do vídeo. Só que antes eu tava com outra roupa e outro cenário. Mas nós estamos em outro cenário porque a gente acabou de viajar. Então agora eu estou na praia. E aí... Só que daí eu tive que parar de gravar no meio, porque eu não vi que já tava na hora de sair, e aí eu tinha que arrumar minhas coisas correndo ainda, então eu arrumei minhas coisas, saí correndo e vim, e cá estamos. Mas vamos continuar então o vídeo. E se o vídeo tremer é porque eu tô segurando com a minha mão, tá? Sim, eu não consegui fazer ele ficar de pé de uma forma. Eu não trouxe a ring light grandona que segura coisa, enfim, vocês não precisam saber dessa parte. Vamos lá. O que a gente estava falando? Eu falei então da primeira parte, que foi a defumação. Depois a gente falou sobre a comida, né? Então, que é uma coisa que eu acho que faz parte de qualquer celebração. Se a gente vai fazer uma celebração, alguma coisa assim, tem que ter comida. Aí depois, uma das coisas que eu pensei que a gente poderia fazer, né, que faz muito sentido também com Samhain, alguma coisa que tem a ver com intuição, né? Porque Samhain favorece muito também essa questão da intuição. Como Samhain é também o nosso ano novo, né? Que a gente... Eu acho até engraçado as pessoas reclamarem que ano novo só começa depois do carnaval. Gente, o meu começa em maio. Mas como o Samhain é o nosso ano novo, então a gente quis fazer também alguma coisa pra meio que entender como seria esse nosso ano, quais eram as nossas as energias, objetivos, dificuldades, enfim, para esse ano. E aí a gente fez uma sessão com tarô. Então a gente tinha ali toda, né, a nossa decoração, né, que eu mostrei assim pra vocês, com as velas, as cores e tudo mais, pedras também que favorecem, né, essas energias, e também eu botei uma ametista que também é muito boa para essa questão da intuição, também ajuda, né, até só o próprio clima assim também já ajuda. E a gente fez também um chá, né, de Artemisia, que também dizem que ajuda, né, a abrir mais a intuição, né, enfim. Então, tomamos também um chá de Artemisia enquanto a gente estava fazendo ali. E no caso,
eu faço a leitura, que eu tenho estudado tarô assim há algum tempinho. A gente fez primeiro qual que era a carta do ano, né, de cada um. E depois a gente foi vendo assim, tá, então qual que é o momento que a gente tá agora, quais são as dificuldades que a gente tá sentindo, né, quais são as soluções, o que a gente tem que fazer, né, para chegar nos nossos objetivos, levando em consideração onde a gente tá, as nossas dificuldades e a nossa carta do ano, né, que é as energias do ano, os maiores objetivos, enfim, maiores... Onde tá indo ali o nosso ano, no que a gente tá... como que tá fluindo, enfim. Eu achei que foi bem legal. A gente fez isso, mas a gente não fez só isso. Depois a gente começou a brincar um pouco mais, a perguntar um pouco mais outras coisas assim pro tarô. Aí ela quis ler também, daí ela tava... Eu só embaralhei e tirei. Aí eu olhava assim, e o que isso quer dizer? Ela olhava assim, tipo, tá, tirou, sei lá, os enamorados. A lua. O que significa? Ela olhava assim, olhava pra mim. Não, eu fazia mais bonitinho. Parecia que eu tava assim, direcionando você. Daí você falava. Você tava lendo, só que no caso eu tava lendo. Porque você te fazia, a lua. Tira uma moto, tira o que isso significa? É muito bonitinho. Você vai contar que vieram os espíritos? Então, enquanto a gente estava fazendo ali a nossa leitura, né, de tarô, teve um momento que a gente sentiu que não estávamos sozinhos. O que faz sentido, porque estávamos, né, no meio do sabá de sol, em que tem toda essa simbologia já, então é propício, ainda mais no momento de tarô, né, que é mais propício de alguém querer trazer alguma mensagem, que ali fica mais fácil. Então, né... Isso. E aí, nesse momento que a gente sentiu assim que não estava mais tão sozinho, eu senti que tinha uma senhora, uma mulher mais velha, assim, tal, por perto, e você sentiu que tinha uma criança. Eu senti que tinha uma figura masculina no início. Eu que disse que era baixinho, eu não conseguia sentir uma figura, tipo, adulto, alto. No início, eu acho que é porque tava mais fraquinho, né? Eu senti que era uma figura masculina ali. E até eu falei, puxa a cadeira, porque eu não sei se é velho. Mas, na verdade, não era tanto por velho. Eu acho que ele tava querendo ver o que a gente tava fazendo. E depois... Acho que tem uma escola aqui perto. Talvez. Aí eu que senti, eu acho que era uma criança, né, primeiro. Uhum. E daí, não sei, pra mim, eram espíritos, assim, que estavam ali com a gente, talvez... forças, energias, não sei, mas que eu senti bastante coisa. E eu percebi que eu sinto mais coisa do que eu acho que eu sinto. Que muitas vezes eu meio que acabo, talvez, tipo, isso é coisa da minha cabeça, meio que bloqueando e tal, e não me permito tanto. Então agora eu tô tentando perceber um pouco mais essas coisas, essas forças, enfim. Tô tentando me abrir um pouco mais pra essa parte. Mas o Thales tocou na minha crença, porque eu senti muito que a criança tinha uma energia de Erê. Pra quem conhece Erê vai saber o que eu tô falando. Ela falou, eu olhei assim, não faço ideia do que significa, não sei. E a mulher, ela é a minha preta velha. Porque do jeitinho que Thales descreveu, é ela. Tipo, eu já tinha visto ela. Então... Isso é muito esquisito, porque, por exemplo, assim, eu não consigo ver coisas, visualizar. Mas eu sei. Eu sinto, eu não sei. Eu sei que eu sei. Aí, tipo, eu sabia dizer como que era a aparência, como que era o jeito de falar, como que era várias coisas, mas não necessariamente eu vi. Então, eu não sei. Então, assim, eu não sei exatamente o que era. Pra ela, era nossos guias que estavam ali com a gente junto, né? Pra mim, eu não sei o que era. Não consigo definir, explicar se era isso, se é outra coisa. Não sei. Também não sei se eu preciso saber. Não sei. Eu só sei que foi assim. Mas quem conhece o Thales e conhece Erê, comenta aqui embaixo se não faz todo sentido um Erê acompanhar ele. Não é bem isso aí que você falou. Não. Tem mais alguma coisa? Depois que a gente abriu ali os tarô, a gente ficou ali um pouco e tal. Aí quando eu já tava com dor nas costas, eu já tava cansado. Você quis levantar, daí a gente foi pra cama e dormiu.
Mas uma coisa que às vezes é um pouco diferente, ou enfim, com pessoas neurodivergentes, especialmente no meu caso, autista, né? Eu tenho que cuidar muito o momento em que, ok, agora a minha energia acabou, eu preciso deitar. E eu tenho essa dificuldade muito forte de identificar isso. Porque quando eu vejo, às vezes eu já tô assim, tipo, tá, já não aguento mais, já preciso deitar, já preciso sair daqui, já preciso... E é uma coisa que eu acho que é complicada, porque às vezes você não tem esse tempo, sabe? Você não pode só sair, levantar e deitar, às vezes você tem que arrumar alguma coisa, guardar alguma coisa, não sei, qualquer outras coisas assim, e que pra mim às vezes é complicado isso, de perceber isso, não só em momentos assim de ritual, enfim, de qualquer outra coisa, mas ritual eu sinto mais forte isso, eu acho que eu canso mais, e faz sentido. Você tá usando muita energia pra isso. Faz sentido, então eu sinto que eu acabo cansando muito mais. Eu não sinto sono, porque sono eu não sinto nunca, mas eu sinto aquela exaustão física, assim, sabe, aquela coisa tipo... Parece que o meu corpo vai desligar. Eu não sei se eu lembro de mais alguma outra coisa. Então, no dia ali, o que a gente fez, né, no caso, foi isso. Aí agora, primeiro dia do ano novo e nós estamos na praia. Então, achei ótimo. Acho que super combina. Claro que antes de sair de casa, a gente soprou canela na porta. Verdade. Fizemos isso porque era dia 1º, né, também. Então, fizemos isso também. Importante. Mas aí já não entra mais como coisas de sol em específico. Né? Não. De sol eu acho que foi só isso. Mas daí agora, como eu falei, a gente tá num período de sol, e não quer dizer que é um único dia. Então, durante esse período, é muito propício. Então, leituras de tarô, né, essa parte, qualquer coisa que envolva também ancestrais, né, trabalho com ancestrais e tudo mais, também é legal. Então, todas essas coisas que a gente vê que funcionam, que são coisas que estão muito relacionadas com o sol, a gente não precisa fazer só no dia, sabe? Você tem todo esse período agora que funciona bem. Não quer dizer que outras épocas do ano você não pode fazer, mas que agora a energia tá mais forte para isso, né? Então você celebrar a roda do ano é você estar em sintonia com as energias que estão, né, rodando, né, nesse momento. É tipo você estar acordado quando tem sol e dormir quando é noite. É mais ou menos isso, é você estar em sintonia. Nossa, que lindo. Nem é. Acho que era isso que eu tinha pra falar hoje, mas podemos fazer mais vídeos então falando sobre o sabá, ou sobre outros sabás, ou sobre a roda do ano, sobre o que vocês quiserem, tá? Deixem aqui nos comentários também o que vocês mais querem saber. Não esquece de curtir o vídeo, que isso ajuda demais, 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 demais. É verdade, ajuda mesmo. E se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Beijos. PS, se ainda não viu o vídeo da biblioteca, vai lá ver. Sim, vai lá ver.